Empresário branco em choque ao ver negra doméstica vencer no xadrez do escritório. Tudo começou numa tarde fria e cinzenta em Campos do Jordão, naquele retiro luxuoso que só recebe os donos do poder, os magnatas e seus caprichos. Gustavo, CEO de uma das maiores empresas do país, alto, bronzeado e com um sorriso arrogante que brilhava mais que as jaquetas caras dos convidados, sentia-se invencível. Estava ali para relaxar, reforçar sua imagem de homem que manda e desmanda, cercado por pessoas que o admiravam, e por isso levava sua arrogância como medalha. Foi então que, entre uma taça de vinho e outra, apareceu Camila. Negra, 51 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, rosto marcado pelo cansaço e pela experiência. Camila trabalhava ali como camareira, quase invisível para a maioria. Um ponto de fundo na cena de luxo e exclusão. Mas havia algo nela, algo que fascinou Gustavo e provocou sua vaidade doente. Ao notar o tabuleiro de xadrez sobre a mesa ao lado, ela não era qualquer pessoa. Antes de entrar naquele mundo pequeno e impiedoso, havia estudado tecnologia da informação, ciclos e estratégias complicadas. A vida tinha exigido dela muito mais do que de qualquer executivo de terno liso. O tabuleiro iluminado pela luz fraca da lareira viu dar início a uma batalha silenciosa, cheia de olhares atravessados e espinhos escondidos. Gustavo, confiante, mexia as peças como se comandasse o mundo. Mas Camila, com paciência, calculava movimentos que ninguém esperava. A cada lance, sua postura firme deixava evidente o quanto dominava aquele jogo e aquilo que ele representava. Os convidados, que antes riam baixinho e cochichavam, agora silenciavam. Um nó apertava o peito de Gustavo. Um tremor nas mãos denunciava o medo do ridículo. Ele via seus inimigos invisíveis se multiplicarem, não só ali no tabuleiro, mas na própria sala. A hipocrisia do ambiente, o racismo sutil. Camila, mergulhada nas próprias inseguranças, sentia a pressão de uma sociedade que a subestimava, que não aceitava que uma mulher negra pudesse sequer desafiar um homem branco daquele calibre. Suas mãos firmes, no entanto, revelavam a força de décadas de luta silenciosa. E então, no movimento decisivo, veio o golpe. Um xeque-mate inesperado, direto, seco. Foram segundos que pareceram uma eternidade. Silêncio que costurou a sala inteira. Costurou a alma de Gustavo. Não era só o jogo que acabava ali. Era o véu das certezas dele, da hierarquia construída por privilégios. Gustavo encarava o tabuleiro e via cair seu império de orgulho vazio. Aquele xeque-mate não deixava espaço para sarcasmo ou deboche. Naquele instante, ele teve que olhar para dentro, enfrentar as sombras que sempre ignorou. Camila também não saiu ilesa. O suor frio, o coração disparado, a voz presa no peito. Ela sentiu a dor de anos de exclusão e o peso da invisibilidade, mas também o brilho tímido de uma vitória que transcendia a própria partida. A plateia, muda e perplexa, observava as duas figuras naquele embate mais profundo do que qualquer riqueza poderia comprar. O que estava em jogo ali era a dignidade, reconhecimento, uma revolução silenciosa em meio à ostentação. O impasse ficou no ar, até onde aquele jogo mudou vidas. Gustavo, derrotado, mas não quebrado, e Camila,
Vencedora, porém insegura, encaravam agora um futuro repleto de dúvidas, máscaras caídas e verdades inconvenientes. O silêncio desconfortável pairava sobre Campos do Jordão enquanto a noite se adensava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum com. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio constrangedor se estendeu pela sala, como um cobertor pesado. Os olhares curiosos, antes repletos de deboche, agora estavam paralisados na cena desenhada diante deles. Até que um grito ecoou, e rompendo como um trovão. Não pode ser verdade. O corpo robusto de Victor, o diretor financeiro, irrompeu entre a multidão, os olhos arregalados de terror. Gustavo, ainda boquiaberto diante do tabuleiro, piscou como se pudesse acordar para um pesadelo. — O que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz hesitante. A preocupação de um homem rico que não entendia o que estava em jogo além das peças. Camila, com os olhos fixos em Gustavo, sentiu uma onda de adrenalina e confusão. O que isso significava? Mas não teve tempo de ponderar. Victor, com as mãos trêmulas, puxou uma pasta debaixo do braço e, com a raiva pulsando, desdobrou um documento que, antes de ser lido, já causava estragos no ar. Aqui estão as provas da fraude. As palavras penduradas no ar, como uma bomba prestes a explodir. Gustavo esbravejou. Fraude? Não sei do que você está falando. Mas a confusão logo se transformou em pânico. Victor continuou, leitura embasada por um fervor desenfreado. É tudo aqui. Contratos falsificados, desvios, lavagem de dinheiro. Eu não sabia como te enfrentar, mas sua derrota no xadrez não era nada comparada ao que você fez. A verdade está prestes a vir à tona, seu tirano. Os murmúrios aumentaram, e a sala começou a tremer sob o peso da revelação. Camila sentiu seu coração disparar. O que começara como um simples duelo de xadrez, logo se transformava em um mar de segredos e traições. E você, Camila, o que sabe disso? Victor virou a voz para ela, revelando uma ferocidade que a surpreendeu. Estava sempre ao nosso redor. Quais segredos você esconde? Gustavo, agora em um estado de frenesi, olhou para Camila, com uma expressão de mistura entre desespero e desdém. O homem que havia apenas a subestimado, agora parecia saber que as cartas estavam viradas. Olhos injetados de raiva e acusação agora estavam em Camila, desnudando um abismo de tensão e incerteza. Camila respirou profundo. Não sou sua cúmplice, Gustavo. Nunca fui, ela afirmou, com um tremor na voz, mas a determinação crescendo. Aqueles anos de trabalho duro a tinham ensinado a lutar. Algo dentro dela começava a despertar. E então, na confusão, uma figura familiar entrou na sala. Seu irmão, Manuel, um ativista conhecido por seu trabalho contra a corrupção. Ele se erguia com a certeza de quem trazia verdades ocultas. Chegou o momento de expor tudo, Gustavo.
Você sempre pensou que podia se esconder atrás do seu poder. Camila não é apenas uma camareira. E eu sou a prova do que você realmente é. A revelação de Manuel cortou pelo ar como uma faca afiada. O choque envolveu todos. Ele não só era seu irmão, mas tinha ciência de cada movimento que Gustavo fazia e guardava a verdade consigo. Secretamente, ele tinha provas ainda mais contundentes do que o estava sendo revelado. A energia na sala mudava de forma intensa. Todo aquele drama entre Camila e Gustavo se tornava uma luta maior e mais explosiva. Agora você enfrentará as consequências, seu arrogante, gritou Manuel. O tabuleiro de xadrez agora era um eco distante de uma batalha muito maior. Gustavo, em pé no centro de suas mentiras desmoronadas, percebia que a derrota no xadrez era apenas o começo da desgraça que o aguardava. Um conflito muito mais profundo, muito mais arrepiante, começava a se desdobrar na dianteira, e com isso, a verdadeira luta de caráter e identidade estava apenas por vir. Camila e Manuel, agora juntos, olhavam no fundo dos olhos um do outro com uma chama da resistência renascente. Mas naquele momento, o que mais se perguntavam era: até onde iriam para buscar a verdade? O abismo da traição estava mais profundo do que qualquer um podia imaginar. O abismo da traição estava mais profundo do que qualquer um podia imaginar. Exaustos, Camila e Manuel trocaram olhares, suas respirações entrecortadas pelos sentimentos conflitantes que borbulhavam dentro deles. A sala, antes alegre na superficialidade de um retiro opulento, agora pulsava com tensão e um silencioso eco de revelações. Gustavo, em pé, como uma escultura em frente a um abismo, ficou paralisado em meio à tempestade que se formava ao seu redor. Manuel, não pode ser, ele gritou, mas suas palavras soavam como um eco de seu próprio desespero. Victor observava, a expectativa em seu olhar, tingida de uma satisfação amarga. O que começara como um simples jogo de xadrez transformou-se num campo de... Então, como um trovão que rompe o céu claro, a porta se abriu violentamente e uma mulher irrompeu na sala. Seus cabelos escuros balançavam como chamas à luz fraca, seus olhos afiados e alertas. "Parem tudo isso agora!" gritou, a voz cortando o clima tenso como uma faca. Era Helena, a advogada da empresa, cuja presença, por muito tempo, havia sido apenas uma sombra nos corredores de fatos corporativos. Naquele momento, ela não era apenas uma figura de autoridade, era uma tempestade. "Eu sabia que esse momento chegaria", ela declarou, avançando. Camila sentiu um frio na espinha. O comportamento de Helena, sempre controlado, agora parecia desesperado. "Gustavo, você mexeu com forças que não entende." Sua voz ecoou, e um leve tremor na mão traiu a confiança que tanto se esforçara por manter. Os rostos de todos na sala mudaram. Murmúrios se espalharam como fogo. Cada um se perguntava o que Helena sabia. Foi então que ela lançou a bomba. "A verdade sobre todos esses contratos não é só sua, Gustavo. Você não é o único envolvido. Eu sou uma testemunha." As palavras a deixaram agarrando o ar. Um silêncio profundo tomou conta. Camila piscou, confusa. "O que você está dizendo?" interrompeu, a urgência na voz quebrando a tensão.
como um espetáculo em câmera lenta. Helena encarou Camila, e o que parecia ser uma luta familiar revelou um fio entrelaçado de histórias. O acidente da sua filha, Camila, não foi um acidente. Foi uma operação para encobrir o desvio de dinheiro. Gustavo estava envolvido. A sala se encheu com o choque do inesperado. Camila sentiu os joelhos fraquejarem, a revelação atingindo-a como um golpe direto ao coração. O quê? Isso não pode ser verdade! Gustavo gritou, tentando desviar a culpa, que agora pairava sobre ele como uma sombra amarga. Foi tudo um plano, um jogo destrutivo, onde muitos foram usados e descartados, disse Helena, as lágrimas brotando nos olhos. Quando você teve aquele acidente, Camila, eu estava lá. Eu vi todas as evidências sendo manipuladas. O ar estava pesado, um cheiro de fumaça e pólvora. Camila olhou de forma incrédula para Manuel, que com sua postura destemida, agora parecia encarar um turbilhão de ações e consequências sobre seus ombros. A profunda dor da perda se misturava à raiva. É você que traz a verdade agora, sob essa fachada de assistente leal? Ela perguntou, como se estivesse buscando um aliado. Em meio ao caos, Helena respondeu com a fragilidade de quem sabe que a verdade pode ser encarada de várias maneiras. Fui obrigada a fazer alianças, mas nunca deixei de querer expor toda a corrupção. E eu não sou a única. Existe um tamanho complexo que pode desmoronar a empresa de um dia para o outro. Gustavo, trêmulo, enfrentou as consequências de seu mundo desmoronando. Ele compreendeu que em cada jogada de xadrez existia muito mais do que movimento de peças. Havia vidas que, de alguma forma, e independente de sua posição, estavam todas interligadas. No meio da tempestade, os olhares se encontraram, e na confusão de corpos e vozes surgiu uma nova verdade. E essa verdade forçaria todos a lutar por suas histórias de um jeito diferente. Mas, antes que qualquer um pudesse se dar conta da magnitude do que estava se desenvolvendo, sirenes ecoaram do lado de fora, interrompendo o clamor palpável. A polícia havia chegado. O que começou como um jogo privado, agora se tornava um espetáculo público. A cortina se levantava, e todos estavam prestes a enfrentar espectros que pensavam mantidos em sigilo. A verdade agora não esperava mais. O que seria revelado no final da noite mudaria tudo. A sirene cortou o ar como um facão afiado, provocando um tremor dentro da sala. Camila sentiu uma onda de pânico crescer no fundo da garganta, os batimentos do coração ecoando em seus ouvidos. O caos se instalou, todos os rostos voltados para a entrada, quando a polícia irrompeu como um vendaval. A luz intensa das lanternas ofuscando os rostos pálidos. Gritou um policial, sua voz firme, fazendo com que cada um no recinto parasse. O calor do momento fugia do controle, e o ambiente, antes repleto de poder e arrogância, agora parecia uma armadilha prestes a desabar. Gustavo, completamente desnorteado, buscou refúgio nas palavras. Isso é um erro. Eu não fiz nada, implorou. Mas as palavras, uma vez tão seguras, soavam vazias e desesperadas. Camila, porém, estava paralisada, seu olhar se fixando na figura de Helena, que agora caminhava para a porta, como uma sombra que finalmente se tornava substância. Calma, Gustavo. A verdade virá à tona, disse Helena, sua voz trêmula, um sorriso angustiado estampado no rosto.
Camila piscou, sem entender. Aquela mulher, sempre parte do cenário, agora se tornava uma peça-chave em um jogo de xadrez que parecia não ter fim. Uma revelação estava prestes a pulsar entre elas. E foi nesse momento, antes que qualquer um pudesse reagir, que um som ressoou no fundo da sala, um tilintar metálico que parecia surgir de um conto de terror. As luzes piscavam, enquanto um homem alto e encapuzado entrou, sua presença provocando uma onda de assombro. Um silêncio reverberou, absorvendo a tensão. Vocês pensam que podem escapar? A voz era familiar. Camila ficou instantaneamente gelada, reconhecendo o timbre. O encapuzado removeu a máscara. Era Henrique, o ex-marido de Helena, a quem todos creram estar em liberdade condicional. Ele estava ali, entre a multidão, com um olhar penetrante, como se carregasse uma bomba relógio. Henrique, o que você está fazendo aqui? Gritou Helena, a voz tremendo. O semblante de alívio se transformou em horror quando ele sorriu. Um sorriso que prometia destruição. Conheço segredos, Helena, disse ele, seus olhos escaneando a sala. Segredos que podem colocar todos vocês atrás das grades. E você, Gustavo? Foi você quem me forçou, não foi? Agora, tudo o que eu sei vem à tona. Cada palavra que ele proferia era uma facada no coração do ambiente. Não! Você não pode dizer nada! Gritou Gustavo, a frustração elevando os decibéis na sala. O desespero em seu tom refletia o desmoronamento rápido de sua fachada de poder. Henrique, agora encarando Camila, fez um movimento súbito, puxando uma pasta gasta de seu casaco. Aqui estão os documentos. E eles revelam muito mais do que você imagina, Camila. Ele lançou a pasta em sua direção como uma granada, a cobertura se abrindo e papéis espalhando-se pelo chão polido. Camila se agachou, a mente correndo a mil. As cartas estavam viradas. O que estava contido naquelas páginas? Será que ela poderia realmente ser parte de uma trama maior do que sonhara? O silêncio agora doía, cada segundo marcado por uma revelação iminente. Mas Henrique não parou. E mais, você não é apenas uma camareira, Camila. Você é filha de um dos homens que planejaram tudo isso. Sua família, os que você pensou que deixaram este mundo, estão vivos. Eles estão esperando o momento certo para responder à traição. As palavras dele ecoaram como um trovão. O mundo de Camila desmoronou instantaneamente. Em um instante, tudo o que pensava saber, tudo o que havia lutado por, caiu em um abismo de dúvidas e segredos, dos quais ela jamais poderia imaginar. Gustavo, agora prestes a desabar sob a pressão, encarou Henrique. A visão do poder se adjuntava a uma mistura de pânico e incredulidade. Você está mentindo. Isso não faz sentido. Mas Henrique já estava na onda do caos, cada palavra transbordando expectativa. Sou eu quem dirá a verdade, e hoje todos vocês estão prestes a colher suas palavras como resultado de jogadas antigas. Uma nova partida começou. Enquanto a tensão atingia seu clímax, a sala se transformava em um campo de batalha emocional, onde confiança e ilusões se esvaneciam. Camila sentiu a verdade pulsar em seus veias, e tudo o que precisava era abraçar seu novo destino. Como um tabuleiro quebrado, eles estavam todos jogando apostas que nunca imaginaram. A tempestade estava apenas começando, e a pergunta ecoava em sua mente.
O que mais podia ser revelado antes do fim? O ar estava pesado, quase pulsante, enquanto todos na sala trocavam olhares de incredulidade. A revelação de Henrique pendia sobre eles como uma... Por um momento, tudo parecia vazio, distorcido. Ela queria acreditar que aquilo era apenas um pesadelo. Mas a realidade cruel estava diante dela. Segredos que podem colocar todos vocês atrás das grades. A expressão confiante de Henrique vacilou por um breve instante, como se sentisse o peso de sua própria sentença. O murmúrio na sala aumentou e o clima de tensão cresceu, tornando-se palpável, como se o espaço estivesse comprimido por um imenso peso. Camila se indagava. Que segredos eram esses? O passado, tão bem escondido, lentamente começava a se desenrolar. Uma filha! Henrique gritou, fazendo todos silenciaram em um sobressalto. Você, Camila, é filha de uma das pessoas que perderam tudo por causa de Gustavo. Ele destruiu sua família. A sala inteira estremeceu. Deus, como isso poderia ser verdade? Camila sentiu a vertigem arrastá-la para um abismo desconhecido. Gustavo, percebendo a maré mudando, avançou para Henrique como uma fera encurralada. Silencie! Você está completamente fora de si. Mas a raiva de Gustavo era um reflexo de seu próprio desespero. A fachada de segurança agora desmoronando como papelão molhado. Toda a confiança que cultivou sempre estava sendo exposta como uma lâmina afiada. Cortando rapidamente. A tensão alcançou um nível insuportável quando Henrique tirou uma folha de papel da pasta e apontou para Camila. Aqui está a prova, o testamento que comprova tudo. A herança que Gustavo roubou de você e de sua mãe. Camila se sentiu tonta, como se o chão abrisse sob seus pés. Seu passado, repleto de dor e desilusão, agora surgia com detalhes horríveis e reveladores. Isso não é possível, disse Camila, o pavor contorcendo seu estômago. Mas, de repente, uma onda de raiva cresceu dentro dela, fervendo, como um vulcão prestes a explodir. Como você pode ter feito isso, Gustavo? Você destruiu nossa vida. Marcas de confusão e horror se espalharam pelos rostos dos presentes. O silêncio agora era um eco profundo, sobrepondo cada gesto e sussurro nas paredes luxuosas. Camila sentia a pressão em sua cabeça, um zumbido ensurdecedor que se intensificava. As salas se tornaram um labirinto de luzes cintilantes e sombras aterrorizantes. Patético, rugiu Gustavo, sua voz se elevando a um ponto agudo, mas por trás da bravata, sua confiança se revelava como um frágil castelo de cartas, prestes a ser levado por um vendaval. Tudo o que passou, suas vitórias, sua riqueza, seu orgulho, agora se tornava um eco distante. Nesse momento de turbulência, os olhos de Camila se voltaram para Manuel, buscando um apoio emocional. Ele mantinha sua posição firme, mas um indício de incerteza dançava em seu olhar. Camila, isso não muda quem você é, ele murmurou, mas suas palavras pareciam frágeis, quase uma tentativa de segurar um mundo desmoronando. Com a temperatura subindo, a explosão de vozes cortou o silêncio. Nós precisamos de respostas, gritou Victor, o diretor financeiro, que antes se mostrara alheio, agora aturdido pela tempestade.
Você manipulou todos nós, Gustavo. Foi você quem torceu a verdade. De repente, a porta se abriu com violência, causando um rangido e fazendo todos olharem na direção do som. As tensões embaçadas agora elevadas a um novo clímax. Uma figura familiar entrou, revelando-se como Marisa, a ex-esposa de Gustavo, cuja presença sempre tinha sido uma sombra em suas memórias. "Chega!" ela gritou, os olhos ardendo como brasas. "Vocês precisam saber a verdade. Eu sou a única que possui o que realmente importa." "Eu sei quem você é, Camila." O silêncio tornou-se ensurdecedor novamente, enquanto todos aguardavam suas revelações. Camila engoliu em seco, sem saber se sentia medo ou esperança. "O que você quer dizer?" perguntou, a ansiedade rompendo com suas palavras, aguardando a tempestade de segredos que parecia prestes a desabar. Marisa avançou, o olhar tão intenso que parecia perfurar as camadas de cada coração presente. "Eu tenho documentos. Não sou a única que poderia enterrar Gustavo e sua reputação. E alguém aqui sabe o que realmente aconteceu anos atrás." Neste momento, os relacionamentos começaram a mudar. Vínculos perdidos estavam emergindo. A tensão agora se transformava em uma dança caótica, onde cada movimento parecia desencadear efeitos que não poderiam ser previstos. Camila sentiu uma mistura de fúria e determinação. Se suas raízes eram processadas por sombras, talvez ela pudesse torcer esse jogo a favor dela. Mas antes que pudesse reagir, um dado ainda mais chocante se fez presente. Uma nova figura, escondida entre a multidão, estava prestes a se revelar, rompendo qualquer esperança de segurança. Enquanto todos se concentram em Marisa, um sussurro percorreu a sala, indicando que um dos convidados era, na verdade, o ar estava carregado de tensão. Um clima explosivo pairando como tempestade prestes a romper. Camila, Manuel e Marisa se encaravam, a expectativa ao redor quase palpável. Cada segundo escorria como areia em um relógio, e a sala parecia respirar, em antecipação ao que estava prestes a acontecer. Então, como um grito de socorro perdido em meio à agitação, alguém na porta gritou: "Parem tudo!" A figura se destacou nas sombras da entrada. Uma mulher alta com um vestido vermelho vibrante que reluzia sob a luz do lustre. Era Sofia, a irmã de Gustavo, conhecida por sua tendência a se manter distante das intrigas empresariais. Mas ali, frenética, ela carregava um ar sombrio, e todos perceberam a gravidade. "Eu não posso ficar calada", ela declarou, com a voz trêmula, absorvendo a atenção de todos. "Os segredos que vocês pensam que podem esconder vão me arruinar também." A sala silenciou, ocupando o espaço de suas palavras como uma nuvem densa. Gustavo, agora ofegante, olhou para ela. "O que você quer dizer com isso, Sofia?" "Eu sei mais do que você imagina", ela começou, respirando fundo. "Os contratos, a corrupção e a verdade sobre o nosso pai. Ele não é quem você pensa que é. Todo esse tempo, ele forjou sua própria identidade para proteger seu legado." A revelação pairou no ar. O que ela estava dizendo? Um eco de choque percorreu os rostos presentes, cada um tentando processar a magnitude do que estava sendo dito. "Ele foi um criminoso, Gustavo. E você, herdeiro de um império construído sobre mentiras,
Tudo isso que você tem, sua fortuna, sua empresa, não é nada além de uma fachada. As palavras saíram dela como uma explosão, revelando um novo abismo de confusão. Camila sentiu a dor no peito, uma fissura se formando em sua realidade mais uma vez. O que pensar agora? Henrique, observando, sorriu de maneira cruel, a adrenalina borbulhando à medida que a sala começava a ferver com informações. Você não tem ideia, Gustavo, do que está prestes a enfrentar. Tudo isso pode explodir em suas mãos. Ele se voltara completamente para Sofia, como um caçador que finalmente localiza sua presa. Por que você não nos diz sobre a conexão que você tem com Camila? Eu não tenho conexão nenhuma com ela. Sofia gritou, mas a expressão em seu rosto dizia o oposto. Camila já se sentia sufocar, com cada revelação ampliando os fardos que levava nas costas. A confusão estava formando um emaranhado tão denso que era difícil ver a verdade emergir. Era hora de segredos antigos serem lançados ao vento. A conexão é mais profunda do que imagina, Sofia, disse Helena, com um brilho nos olhos. A avó de Camila morreu em um acidente que envolveu o seu pai. Você sabia que ele estava na cena? Ele não se importava. Ele se preocupava apenas com o próprio legado. Agora a verdade vem à tona, e você vai se arrepender de ter se escondido. Sofia hesitou, sua confiança se transformando em temor. Um novo mistério estava se revelando, e todos à volta pareciam dançar sobre o peso do passado. Camila, tomando coragem, avançou em direção a Sofia. Você sabe da verdade, não sabe? Nós estamos conectadas de maneiras que você nem imagina. Diga-me a verdade agora. Ela exigiu, sua voz tremendo. Sofia, em choque, tropeçou nas palavras, revelando um fragmento que fez Camila parar em seco. Sua mãe, ela não morreu em um acidente. Camila, ela foi assassinada. E seu pai, ele estava envolvido. Nesse momento, o chão sob Camila pareceu se abrir, um abismo profundo e sombrio, revelando uma realidade que ela nunca havia imaginado. Tudo o que conhecia se desintegrava, como se a sala estivesse se desmoronando ao redor dela. E enquanto olhava para Gustavo, seus olhos refletindo não apenas medo, mas um reconhecimento profundo de que o que se aproximava não era apenas um desfecho, mas um novo começo. O silêncio foi quebrado por um estrondo, alguém batendo na porta furiosamente. Era a polícia. Para cada um ali presente, o inevitável era mais do que um eco no vazio. Era um chamado. E enquanto as sirenes ecoavam pela sala, combinando-se com as verdades que começavam a se desdobrar, a única pergunta que ressoava na mente de Camila era: até onde a mentira pode levar a vida de uma pessoa antes que a única verdade a liberte? O transbordar de segredos e traições estava prestes a explodir em uma nova era de consequências, e a revelação de Sofia apenas começava a tocar a superfície de um antagonismo que prometia mudar o destino de todos. O ar estava carregado de tensão, um clima explosivo, pairando como tempestade prestes. Era Sofia, a irmã de Gustavo, conhecida por sua tendência a se manter distante das intrigas empresariais. Mas ali, frenética, ela carregava um ar sombrio, e todos perceberam a gravidade. Eu não posso ficar calada, ela declarou, com a voz trêmula, absorvendo a atenção de todos. Os segredos que vocês pensam que podem esconder vão me arruinar também. A sala silenciou,
ocupando o espaço de suas palavras como uma nuvem densa. Gustavo, agora ofegante, olhou para ela, seu rosto perdendo o tom. O que você quer dizer com isso, Sofia? Você não sabe do que está falando. Eu sei mais do que você imagina. Ela começou, respirando fundo. Os contratos, a corrupção e a verdade sobre o nosso pai. Ele não é quem você pensa que é. Todo esse tempo, ele forjou sua própria identidade para proteger seu legado. A revelação pairou no ar. O que ela estava dizendo? Um eco de choque percorreu os rostos presentes, cada um tentando processar a magnitude do que estava sendo dito. Ele foi um criminoso, Gustavo. E você, herdeiro de um império construído sobre mentiras. Tudo isso que você tem, sua fortuna, sua empresa, não é nada além de uma fachada. As palavras saíram dela como uma explosão, revelando um novo abismo de confusão. Camila sentiu a dor no peito, uma fissura se formando em sua realidade mais uma vez. O que pensar agora? Henrique, observando, sorriu de maneira cruel, a adrenalina borbulhando à medida que a sala começava a ferver com informações. Você não tem ideia, Gustavo, do que está prestes a enfrentar. Tudo isso pode explodir em suas mãos. Ele se voltara completamente para Sofia, como um caçador que finalmente localiza sua presa. Por que você não nos diz sobre a conexão que você tem com Camila? Eu não tenho conexão nenhuma com ela, Sofia gritou, mas a expressão em seu rosto dizia o oposto. Camila já se sentia sufocar, com cada revelação ampliando os fardos que levava nas costas. A confusão estava formando um emaranhado tão denso que era difícil ver a verdade emergir. Era hora de segredos antigos serem lançados ao vento. A conexão é mais profunda do que imagina, Sofia, disse Helena, com um brilho nos olhos. A avó de Camila morreu em um acidente que envolveu seu pai. Você sabia que ele estava na cena? Ele não se importava. Ele se preocupava apenas com o próprio legado. Agora a verdade vem à tona, e você vai se arrepender de ter se escondido. Sofia hesitou, sua confiança se transformando em temor. Um novo mistério estava se revelando, e todos à volta pareciam dançar sob o peso do passado. Camila, tomando coragem, avançou em direção a Sofia. Você sabe da verdade, não sabe? Nós estamos conectadas de maneiras que você nem imagina. Diga-me a verdade agora, ela exigiu, sua voz tremendo. Sofia, em choque, tropeçou nas palavras, revelando o fragmento que fez Camila parar em seco. Sua mãe, ela não morreu em um acidente, Camila. Ela foi assassinada. E seu pai, ele estava envolvido. Nesse momento, o chão sob Camila pareceu se abrir. Um abismo profundo e sombrio, revelando uma realidade que ela nunca havia imaginado. Tudo o que conhecia se desintegrava, como se a sala estivesse se desmoronando ao redor dela. E enquanto olhava para Gustavo, seus olhos refletindo não apenas medo, mas um reconhecimento profundo de que o que se aproximava não era apenas um desfecho, mas um novo começo. Mas antes que alguém pudesse processar o impacto da revelação, um estrondo ecoou pela porta de entrada. As sirenes da polícia agora pareciam distante, trovejando como um mau presságio. A porta se abriu com uma brutalidade ensurdecedora, e através dela, um homem entrou. Era Ricardo, o ex-sócio de Gustavo.
Ele não estava sozinho. Um grupo de policiais seguiu atrás dele, e o ar gelou quando a voz firme do inspetor se fez ouvir. Estamos aqui por mandado de prisão. Todos na sala, petrificados, olharam para Ricardo. Ele erguia um pasto e apenas com um gesto lançou uma bomba sobre a turba. Gustavo, todos esses anos, roubando, manipulando, eu tenho tudo registrado aqui. O que você fez a Camila, a seu pai, sua família. Eu sou a ligação entre todos vocês. Camila sentiu seu coração parar. O que você quer dizer? Uma confusão densa cercou a sala, enquanto os rostos continuavam mudando de cor. Você não pode fazer isso, Ricardo, gritou Gustavo, a voz trêmula e descontrolada. A sala estava em pânico, e na frenética dança de olhares, a verdade se tornava mais uma vez confusa. Mas Ricardo, como um predador finalmente revelando sua presa, provocou uma última revelação. É verdade que sua mãe foi assassinada, Camila, mas o motivo é ainda mais sombrio. Gustavo tem um irmão. Seu nome é Alex, e ele foi quem realmente cometeu o crime. Ele está bem aqui, entre nós. Um murmúrio encheu a sala. Gustavo olhou para baixo, como se a terra pudesse engoli-lo naquele exato momento. Os olhares mudaram de direção, procurando qualquer indício de um novo personagem. E justo naquele instante, atrás de todos, uma figura se adiantou. Os olhos de Camila se arregalaram em choque. Era um homem que ela nunca esperava ver novamente. Sim, sou eu, ele disse. Um sorriso que irradiava tanto confiança quanto culpa. Eu sou Alex, e você, Camila, sempre esteve mais perto do que imagina. A tempestade de segredos, revelações e mentiras agora desabava. E enquanto os relacionamentos se tornavam uma tapeçaria de traição, o que restaria de cada um deles após o clamor do passado emergir de suas cinzas? Camila respirou fundo, percebendo que a batalha estava apenas começando e o futuro parecia mais incerto do que nunca. O ar estava denso, tenso como uma corda prestes a se romper, enquanto Alex... Como você pôde, Alex? Ela mal conseguiu articular as palavras, a voz embargada pelo tumulto de lembranças distorcidas. Gustavo, agora com o rosto pálido, parecia um homem prestes a desmoronar. Você é um traidor! O desespero em sua voz ressoou pela sala como um eco distorcido. Deve saber que eu fiz tudo isso por você, pelo que construímos. Mas Alex só balançou a cabeça, um olhar de pena estampado em seu rosto. Você não entende, Gustavo. Ninguém pode escapar do passado. Enquanto os murmúrios aumentavam, uma batida estrondosa reverberou nas paredes, interrompendo a tensão crescente. A porta principal foi arrombada. Seguranças da propriedade aproximaram-se, alertados pelo barulho, prontos para agir. Está tudo sob controle, um deles gritou. Mas o pânico tomava conta da sala, cada um tentando entender a magnitude da revelação que acabara de surgir. Sofia, a irmã de Gustavo, agora estava visivelmente abalada, seu rosto pálido se voltando para Alex. Você é o irmão que todos pensaram que estava morto? A pergunta dela pairou no ar, como uma conexão de passado e dor, entrelaçando suas vidas de maneiras que ninguém poderia imaginar. Camila observava aquilo,
o coração disparando, com a ideia de que uma rede de segredos poderia se estender além da compreensão. Sim, eu sou ele. E você não faz ideia do que tenho que revelar. Alex disse, voz rouca. O que acontecia nos bastidores do seu pai tinha um propósito. E isso envolve Camila mais do que qualquer um de nós pensava. A sala ficou em silêncio, como se todos contivessem a respiração, seus olhos fixos em Alex, esperando que ele continuasse. A verdade que vocês acreditam conhecer. Ela é uma farsa. Ele se virou para Camila, agora com uma intensidade que a fez tremer. O acidente que matou sua mãe não foi só um acidente. Ela estava prestes a revelar uma verdade maior, algo que afetava todos nós. Você está falando de quê? Camila perguntou. A voz agora um sussurro desesperado, a realidade quebrando sob suas mãos. Ela descobriu que você não era apenas filha da nossa mãe. Você é a filha de um investidor por trás do nosso pai, um dos homens que ele traiu mais de uma vez. Sua verdadeira identidade é a chave de tudo isso. E apenas agora, sob esse peso, podemos descobrir as verdadeiras intenções e consequências. O ar se tornou gelado, a sala mergulhando em uma tensão insuportável à medida que as implicações da revelação de Alex começavam a se estabelecer. Cada rosto se tornava uma máscara de confusão, enquanto o choque permeava a atmosfera como uma nuvem elétrica. Um grito repentino cortou o silêncio. Basta! Isso não pode ser verdade! Era Helena, sua voz alta e trêmula quebrando a tensão. Mas já era tarde demais. Era como se uma tempestade houvesse surgido e o furacão de revelações estivesse apenas começando. Cada palavra parecia acender uma nova chispa, e em meio ao clamor emocional, algo começou a se formar, uma verdade além da compreensão. Mas antes que qualquer um pudesse absorver completamente o que estava acontecido, uma série de flashes iluminou a sala. Câmeras. Repórteres haviam chegado pela entrada, atraídos pelo burburinho. Palavras sussurradas entre a multidão se transformaram em gritos de indignação e furor, enquanto a cena começava a ser capturada. Senhor Gustavo, o que você tem a dizer sobre as alegações de um passado criminoso? Camila, o que você sente sobre a descoberta da sua verdadeira identidade? Cada pergunta era um golpe aterrador, e os olhares de todos se voltaram naturalmente para ela, à medida que a narrativa mudava de um jogo privado para um espetáculo público. Camila, perdida em meio ao turbilhão, sentiu as luzes da câmera brilharem em sua face. Tinha consciência de que a verdade estava se desenrolando, não apenas substancial, mas devastadora para todos os presentes. E o que mais poderia ser revelado? Camila, o que você vai fazer agora? O grito ecoou em sua mente, e à medida que o peso da pergunta invadia seu ser, ela olhou para Alex, cujos olhos agora reluziam com um tipo de dor que ela nunca havia visto. A última centelha de esperança que poderia existir entre eles havia sido arrancada, e o futuro que se desenhava à sua frente agora parecia um abismo carregado. O que mais estava por vir? O ar estava denso, tenso como uma corda prestes a se romper, enquanto Alex se destacava entre os presentes, o peso da revelação pesando como uma âncora em seus corações. Camila se sentia paralisada, a mente girando em um redemoinho de emoções. Raiva, tristeza, incredulidade. Como você pôde, Alex?
Ela mal conseguiu articular as palavras, a voz embargada pelo tumulto de lembranças distorcidas. Gustavo, agora com o rosto pálido, parecia um homem prestes a desmoronar. Você é um traidor! O desespero em sua voz ressoou pela sala como um eco distorcido. Deve saber que eu fiz tudo isso por você, pelo que construímos. Mas Alex só balançou a cabeça, um olhar de pena estampado em seu rosto. Você não entende, Gustavo. Ninguém pode escapar do passado. Enquanto os murmúrios aumentavam, uma batida estrondosa reverberou nas paredes, interrompendo a tensão crescente. A porta principal foi arrombada. Seguranças da propriedade aproximaram-se, alertados pelo barulho, prontos para agir. Está tudo sob controle, um deles gritou. Mas o pânico tomava conta da sala, cada um tentando entender a magnitude da revelação que acabara de surgir. Sofia, irmã de Gustavo, agora estava visivelmente abalada, seu rosto pálido se voltando para Alex. Você é o irmão que todos pensaram que estava morto? A pergunta dela pairou no ar, como uma conexão de passado e dor, entrelaçando suas vidas de maneiras que ninguém poderia imaginar. Camila observava aquilo, o coração disparando, com a ideia de que uma rede de segredos poderia se estender além da compreensão. Sim, eu sou ele. E você não faz ideia do que tenho que revelar, Alex disse, voz rouca. O que acontecia nos bastidores do seu pai tinha um propósito, e isso envolve Camila mais do que qualquer um de nós pensava. A sala ficou em silêncio, como se todos contivessem a respiração, seus olhos fixos em Alex, esperando que ele continuasse. A verdade que vocês acreditam conhecer, ela é uma farsa. Ele se virou para Camila, agora com uma intensidade que a fez tremer. O acidente que matou sua mãe não foi só um acidente. Ela estava prestes a revelar uma verdade maior, algo que afetava todos nós. Você está falando de quê? Camila perguntou, a voz agora um sussurro desesperado, a realidade quebrando sob suas mãos. Ela descobriu que você não era apenas filha da nossa mãe. Você é a filha de um investidor por trás do nosso pai, um dos homens que ele traiu mais de uma vez. Sua verdadeira identidade é a chave de tudo isso. E apenas agora, sob esse peso, podemos descobrir as verdadeiras intenções e consequências. O ar se tornou gelado, a sala mergulhando em uma tensão insuportável, à medida que as implicações da revelação de Alex começavam a se estabelecer. Cada rosto se tornava uma máscara de confusão, enquanto o choque permeava a atmosfera, como uma nuvem elétrica. Um grito repentino cortou o silêncio. Basta! Isso não pode ser verdade. Era Helena, sua voz alta e trêmula quebrando a tensão. Mas já era tarde demais. Era como se uma tempestade houvesse surgido e o furacão de revelações estivesse apenas começando. Cada palavra parecia acender uma nova chispa, e em meio ao clamor emocional, algo começou a se formar. Uma verdade além da compreensão. Mas antes que qualquer um pudesse absorver completamente o que estava acontecido, uma série de flashes iluminou a sala. Câmeras. Repórteres haviam chegado pela entrada, atraídos pelo burburinho. Palavras sussurradas entre a multidão se transformaram em gritos de indignação e furor, enquanto a cena começava a ser capturada. Senhor Gustavo, o que você tem a dizer sobre as alegações de um passado criminoso? Camila,
O que você sente sobre a descoberta da sua verdadeira identidade? Cada pergunta era um golpe aterrador, e os olhares de todos se voltaram naturalmente para ela, à medida que a narrativa mudava de um jogo privado para um espetáculo público. Camila, perdida em meio ao turbilhão, sentiu as luzes da câmera brilharem em sua face. Tinha consciência de que a verdade estava se desenrolando, não apenas substancial, mas devastadora para todos os presentes. E o que mais poderia ser revelado? Enquanto os repórteres gritavam, o cheiro do pânico se misturava ao do perfume intenso de Sofia, que começou a parecer desvanecer sob a pressão. Alex, com um olhar sombrio, continuou. Vocês pensam que tudo se resume a isso? Sabem o que realmente aconteceu na noite do acidente? Ele forçou um sorriso amargo. Ninguém ficou sabendo, mas sua mãe estava prestes a fazer uma revelação sobre o verdadeiro culpado da corrupção. E eu era uma peça do tabuleiro. Isso não faz sentido, gritou Gustavo. Você estava do nosso lado. Mas Alex, pressionado pela adrenalina, avançou. Não estou do lado de ninguém. O que quero dizer é que você não é o único que pode ser atingido por isso. Há uma razão pela qual sua mãe foi eliminada. Há algo maior em jogo, e o que eu descobri é que o seu verdadeiro pai pode estar vivo, e isso muda tudo. Esse golpe foi como um soco no estômago, cortando a minha respiração. O silêncio se instalou e a sala congelou, cada um processando a magnitude do que Alex havia revelado. O que isso significava para Camila? Para todos eles? O verdadeiro remoinho da traição e do relacionamento abominável começou a desvelar, revelando não apenas a corrupção, mas um intrincado jogo de lealdades e mentiras que podiam fazer qualquer um deles sucumbir a um destino trágico. Mas antes que alguém pudesse recuperar o fôlego, um estrondo ensurdecedor cortou o ar novamente. A porta foi arrombada mais uma vez, mas não eram os repórteres, e sim um grupo de homens encapuzados, armados e ferozes, que invadiu a sala com uma intensidade de causar calafrios. Todos no chão, um deles gritou, e o caos irrompeu rapidamente. Os gritos se espalharam como um fogo, e enquanto todos se jogavam no chão, o choque do que acontecia registrou uma nova batalha surgindo da escuridão. A verdade estava se revelando, mas agora, como uma tempestade que despertava outras forças, os segredos e mentiras já não estavam apenas em jogo. Suas vidas estavam em risco. O que Alex havia imaginado como uma revelação explosiva, agora se transformava em uma luta pela sobrevivência. E enquanto as vozes ensurdecedoras se misturavam ao caos, um pensamento perfurou a mente de Camila. Quem realmente estava por trás disso tudo? A cena se desdobrou em um caos absoluto. Os homens encapuzados entraram, suas vozes de aço cortando o ar. Camila se jogou no chão, seu coração disparado. Não era só a pressão do que estava acontecendo. Era tudo o que havia aprendido naquele dia. Todas as verdades e revelações se misturando em sua mente como um grande furacão. Ela precisava agir. Precisava proteger as pessoas que amava. No chão, agora. Um dos homens gritou, mas Camila não conseguia se mover. Seus olhos estavam fixos em Alex, que se impôs entre os homens armados e a sala tensa. O que vocês querem? Ele questionou, a voz firme, mas tremendo de dentro. Ela sabia que ele tentava proteger a todos, mas também se perguntava se isso era o suficiente. Os homens olharam uns para os outros.
Um deles, mais alto, deu um passo para frente. Estamos aqui para acabar com este espetáculo. O jogo deles se encerra aqui. Camila enxergou a determinação em seu olhar e não pôde deixar de sentir um calafrio. Os segredos finalmente estavam expostos, mas agora estavam prestes a sofrer consequências maiores. Quiser que isso acabe, você precisa escutar tudo. Alex disse, sem perder o olhar. Há verdades que você não conhece, e não estou aqui para proteger ninguém, mas para acabar com essa mentira. Ele olhou para Camila, e na fração de segundo em que seus olhares se cruzaram, algo mudou. Um entendimento silencioso surgiu. Era hora de agir. Camila sentou-se rapidamente, mobilizando-se. Com um impulso se levantou e gritou: "Esperem! Não é o que pensam! Este lugar foi construído sobre mentiras e corrupção, e vocês não podem simplesmente destruir tudo." A tensão no ar mudou, e uma atenção foi direcionada a ela. "Olhem para nós", Camila continuou, a paixão fervendo em sua voz. "Não somos apenas peças em um jogo. Nós somos as consequências, as vidas que vão ser afetadas por esse caminho violento." Ela chamou a atenção até dos homens, que, perplexos, hesitaram. "Você pode expulsar todos nós, mas a verdade sempre encontrará um jeito de sair." Seu coração batia forte, não apenas pelo que estava em jogo, mas pela esperança que brotava em seu peito. Foi no silêncio que se seguiu que uma sirene de polícia ecoou ao fundo, mais forte que nunca. Os homens olharam uns para os outros, indecisos. Era um momento de fragilidade, e Camila percebia que a coragem tinha um peso imenso. A porta da sala se abriu novamente, e mais policiais entraram, prontos para tudo. "A polícia está aqui!" alguém gritou. E naquele instante, um grito de alívio e pânico se espalhou entre eles. A tensão explodiu, e enquanto os homens armados começavam a recuar, Camila aproveitou o momento. "Vamos, agora!" Ela puxou Alex e Manuel, indo em direção à saída. O caminho estava cheio de pessoas tentando entender o que acontecia, mas Camila sentia que tinham que sair, e rápido. A verdade estava exposta, mas o caminho para a salvação ainda estava cheio de perigos. Era uma corrida desesperada. Cada passo pulsava com a adrenalina do que acabara de vivenciar. Quando finalmente saíram do prédio, Camila olhou para os outros, os rostos tão conhecidos, e por um momento tudo fez sentido. "Obrigado", Alex disse, a tensão começando a ceder. "Você foi incrível." Mas ela balançou a cabeça, sem palavras. Eles tinham um novo começo, mas a batalha estava longe de terminar. E assim como suas vidas haviam mudado de forma irreversível, a próxima manhã traria novas verdades a serem desveladas. Do lado de fora, enquanto as sirenes ecoavam ao fundo, Camila olhou para o horizonte, seus pensamentos girando em torno do que ainda estava por vir. Uma nova vida a aguardava, pulsando sob as sombras do que aconteceu, e ela estava pronta para encarar. E assim, naquele momento, ela fez uma promessa silenciosa. A jornada estava só começando. E quem sabe a verdade sobre o passado não traz mais surpresas para nós? Pensou, enquanto as luzes da cidade cintilavam ao longe. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento. Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora,
para alimentar o algoritmo e dar aquele empurrão que precisamos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Juntos, faremos dessa história uma memória inesquecível.